vai ser a galerinha do outro lado da minha telinha. Tudo bem com vocês? Bom, eu confesso que já estava morrendo de saudade de vocês, então eu não ia ficar tanto tempo assim sem poder ter esse contato com vocês. Eu tinha resolvido fazer um vídeo pra gente dar continuidade no que a gente tá aprendendo na nossa escola dominical, certo? Mas antes da tia começar a fazer tudo que a tia planejou pra essa aula, antes vamos fazer uma oração. Lembra lá mesmo o que é oração? Nossa, eu não ouvi pouquíssimas pessoas falaram. Eu quero ouvir de novo. O que é oração? Ah, isso mesmo, oração é falar com Deus. Então vamos fazer uma oração? Lembra que para fazer oração a gente precisa ter respeito, né? Que a gente fala que é reverência. Então nós vamos fechar os nossos olhos para orar. Vamos fazer aquela oração que a tia fala e você repete aí na sua casa? Beleza, então fecha os olhinhos e ore comigo. Senhor meu Deus, muito obrigada pelo dia de vida, pela tua proteção, pelo alimento que foi dado. Obrigado, Senhor, pela nossa casa. Obrigada, Senhor, acima de tudo, pela salvação. Obrigado pelos meus pais, pelos meus familiares e pelos meus amigos. Fique comigo, Senhor, e me abençoa, me ajuda, Senhor, para eu aprender mais de Ti e assim poder Te agradar mais. Fica comigo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha lá, quem lembra qual foi a nossa última aula? Quem lembra qual foi o tema que a gente viu? Boa, vocês estão ligadinhos, hein? Nossa última aula a gente falou sobre Neemias, e Neemias falou sobre a alegria, sobre a construção. Ele foi o nosso último herói que nós tínhamos visto na nossa aula, certo? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre um outro herói, que é o tema da nossa revista. Só que antes da gente falar disso, vamos para a nossa memória em ação? Vamos lá. Peguem a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia. Olha só quem está aqui com a tia. A minha Bíblia missionária. Mas eu não vou ler dessa, eu vou ler da minha outra Bíblia. E nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Provérbios. Você lembra que a Bíblia ela tem duas divisões? Você lembra quais são? Isso mesmo, o Antigo e o Novo Testamento. Agora, eu quero que vocês abram no livro de Provérbios, no capítulo 13, que é aquele número maior, e no versículo 13, que é aquele número pequenininho. Lembrando que Provérbios está no Antigo Testamento. Se você abrir assim perto do meio da sua Bíblia, assim vai ficar mais fácil de você achar. Bom, Provérbios, capítulo 13 e no versículo 13, tá? Lembrando, ó, que o capítulo ele vai ter esse número grandão aqui, ó. Bom, a tia vai ler na minha Bíblia. A tradução pode ser um pouquinho diferente, porque lembra que a tia já conversou sobre isso, mas não tem problema, tá bom? Diz bem assim: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Tia, não entendi nada. Calma que a tia vai explicar. A tia trouxe aqui o versículo visualizado, que está escrito assim, ó: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Provérbios, capítulo 13, versículo 15. O que esse versículo está querendo dizer? Ele diz assim, ó, que as pessoas que elas não acatam os bons conselhos, elas vão se dar mal, não vai ser legal. Mas quem segue os bons conselhos vai ser recompensado, vai se dar bem. Mas de quem que você vai ouvir os bons conselhos? Ah, tia, será que eu vou ouvir os bons conselhos do meu vizinho que não vai para a igreja? Ou do meu amigo da escola, que nunca ouviu falar de Jesus? Ou talvez daquele conhecido que só vive em festas que não agradaria a Deus? Será que é dessas pessoas que eu vou ouvir os bons conselhos? Certamente que não. Você vai ouvir os conselhos dos seus líderes espirituais. É, isso mesmo, dos seus líderes espirituais. Como assim, tia de líderes espirituais? Líderes espirituais são aquelas pessoas que são mais velhas e elas estão aqui para te conduzir, para te mostrar quais são esses bons conselhos. E esses líderes espirituais pode ser a sua mãe, se ela já tiver Jesus no seu coração, se ela for uma mãe que já aceitou Jesus como seu salvador, ela pode ser a sua líder espiritual. Ops, a minha mãe quer ficar aqui. Ela pode ser a sua líder espiritual. O seu líder espiritual também pode ser o seu pai, se ele também já tiver Jesus no seu coração. O seu pai também pode ser o seu líder espiritual.
Outra pessoa também que pode ser o seu líder espiritual é a sua tia da escola dominical. É esta aqui, que no caso aqui sou eu ou a tia Emily. Nós também somos os seus líderes espirituais. E os seus líderes espirituais também pode ser o pastor da igreja. O pastor da igreja? Sim, o pastor da igreja. Esse aqui é o nosso pastor da igreja. Nosso pastor não é bem assim, né? Tá faltando alguma coisa aqui no nosso pastor. Acho que é o óculos, né? Olha só. O pastor da igreja também são líderes espirituais. Essas pessoas certamente, com certeza, terão bons conselhos para poder te dar. Essas pessoas, sendo direcionadas por Deus, irão poder te dar conselhos que irão agradar a Deus, como o seu pai, a sua mamãe, o nosso pastor e a tia da escola dominical. São dessas pessoas que você deve ouvir os conselhos. Elas certamente irão falar coisas que vão ser da vontade de Deus para que você se dê bem, para que você seja recompensado. Amém? Entenderam? Bom, agora nós iremos fazer a memorização do nosso versículo. Vamos repetir com a tia? Olha lá, lembrando que a gente vai falar primeiro o nosso endereço, que é Provérbios capítulo 13, versículo 13. Depois nós vamos ler o nosso versículo e finalizar com o nosso endereço novamente. Vamos lá? 1, 2, 3. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Eu estou sentindo que daqui foi muito fraco. Vamos lá fazer um pouquinho mais forte com a tia? 1, 2, 3. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Ótimo, muito bom. Vamos fazer uma brincadeira? Vocês acharam que a tia não ia fazer uma brincadeira, mas nós vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer hoje a brincadeira do mestre mandou. A tia vai dar uma ordem para vocês fazerem. Enquanto vocês fazem essa ordem, vocês têm que repetir o versículo. Olhem, que eu vou saber se vocês fizeram ou não. A primeira ordem vai ser que a gente vai bater bem devagarzinho assim a mão na nossa cabeça e repetir o versículo. Vamos lá comigo? 1, 2, 3. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Muito bem. E que tal fazer assim, ó, um movimento de bolinha na sua barriga? Será que você consegue? Vamos lá? 1, 2, 3. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Muito bem. Olha só, vocês viram que eu fiz uma divisão? Tem uma parte do meu versículo que está em vermelho, ó. Quem despreza os bons conselhos acabará mal. E a outra parte está em azul, mas quem os segue será recompensado. Aqui mostra que vão ter dois grupos de pessoas. Aquelas que desprezam e acabam mal, e aquelas que seguem e são recompensadas. De qual grupo você quer fazer parte? Do grupo de vermelho, que vai acabar mal, ou do grupo de azul, que vai ser recompensado? E aí, criançada? E aí, pingo de gente, o que vocês vão escolher? Muito bem, vamos fazer parte do grupo de azul, exatamente, para nós sermos recompensados. Amém? Este foi o versículo, olha lá. O desafio dessa semana é você decorar este versículo e mandar um áudio para mim. Pode ser no grupo das crianças ou no meu celular particular. Eu quero que você mande para mim que você vai recitar o versículo sem decorar, decorado, sem olhar em lugar nenhum. Beleza? Ó, o desafio da semana, hein? Vamos lá. Olha lá, gente linda. Deixa eu deixar aqui. Eu quero contar uma história maravilhosa para vocês. Mas antes de eu começar a contar essa história linda e maravilhosa, eu quero louvar a Deus com vocês. Vamos lá? É um hino novo, provavelmente vocês conhecem, mas a gente nunca cantou na nossa sala. Mas vai ser uma boa oportunidade para vocês aprenderem, tá bom? Olha só. Passarinhos, como vai pelos ares a subir, nenhum passarinho cai sem Deus permitir. As florzinhas, como vão, suas cores lindas são, cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Menininha, como vai
Vamos lá, ensaie essa música, decore para que no próximo vídeo você cante comigo. Deus cuida de você, criança. Assim como cuida de mim, Ele cuida de você. Você viu que neste louvor fala que nenhum passarinho cai se Deus não permitir. E depois ele vai falar ainda que você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus te tem amor, Ele ama muito você e Ele cuida de você. Assim como Deus cuidou do nosso herói de hoje. Deus foi maravilhoso e estava no controle da história de hoje. Vamos lembrar que nós estamos falando dos heróis, exatamente, os heróis da Bíblia. E esses heróis, eles vão estar, a maioria deles, lá no Antigo Testamento. E o herói de hoje também se encontra lá no Antigo Testamento e o nome do nosso herói se chama Mardoqueu. Com certeza você já ouviu o nome dele. Você já até conhece uma parte da história dele, mas eu quero trazer algo diferente para você. Então, criança, preste muita atenção, pare tudo que você está fazendo, chama o papai, chama a mamãe, senta aí na frentinha da telinha do computador ou do seu celular e escuta o que a tia preparou para você. Voltei para a nossa hora da nossa história. E a história de hoje, como eu estava conversando com vocês, vai falar sobre o nosso herói Mardoqueu, o conselheiro. E a história vai mostrar como que deu tudo certo para o povo, graças aos conselhos de Mardoqueu. Mas olha só, a nossa história começa com Mardoqueu sendo um bom conselheiro e sendo um herói quando ele adotou a sua priminha Esther. A sua prima Esther era órfã, e aí ele adotou e cuidou dela como se fosse sua filha. E aí, desde então, ele deu os bons conselhos para ela, e ela o seguiu, ouviu seus bons conselhos e acabou se tornando rainha. Olha só, nós precisamos lembrar que nesse tempo, o povo judeu, eles estavam sendo governados por uma pessoa que não era judeu. Nós vamos falar que essa pessoa ela era estrangeiro, porque ela era de uma outra nação. E era esse rei que estava governando o povo. Então, era muito difícil ter uma rainha que fosse judia. E ela se tornou a rainha graças aos conselhos de Mardoqueu. Olha, criança, um coração cheio de fé e obediente agrada a Deus. Assim como o coração de Esther estava naquele momento, quando ela seguiu os conselhos de Mardoqueu. E Deus também deseja que o seu coração seja cheio de fé e seja obediente para você também ouvir os bons conselhos. Conselhos dos seus líderes espirituais, dos seus pais, do seu pastor, da sua tia da escola dominical. Tenho certeza que diante da dificuldade, essas pessoas, os seus líderes espirituais, terão os bons conselhos para vocês. Olha, nós estamos passando mais uma vez por uma quarentena. De novo, temos que ficar sem poder ir para a escola, poder ir para a igreja. E parece ser uma situação difícil. Mas eu tenho certeza que essas pessoas têm bons conselhos para você. Escute os bons conselhos e eu tenho certeza que você vai ser recompensado e tudo dará certo. Porque um coração cheio de fé e obediente agrada a Deus. Assim como o coração de Esther era. O coração de Esther era cheio de fé e obediente e agradou ao Senhor, a ponto do Senhor a torná-la rainha. Mas olha, Deus estava no cuidado de tudo. Deus ele é soberano e estava cuidando de tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. Mas a história que eu quero contar não acaba aí. Na verdade, ela começa aí. Depois que Esther se tornou rainha, parecia que tudo estava indo bem, mas não estava. O que acontece é que o primeiro-ministro, Hamã, por onde ele passava, todo o povo se curvava diante dele, menos Mardoqueu. E isso deixou o coração de Hamã enfurecido. Fez com que Hamã tivesse muita raiva de Mardoqueu por ele não se curvar. Creio eu que Hamã pensava assim: como pode todo o povo se curva diante de mim? Por que este homem não vai se curvar diante de mim? E isso fez com que Hamã arquitetasse um plano, planejasse algo para que pudesse matar todos os judeus, inclusive Mardoqueu. O coração de Hamã estava cheio de pecado. Olha só, crianças, nós já aprendemos que o pecado, ele é algo terrível. Que o pecado é tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós ouvimos
tudo aquilo que nós sentimos que não agrada a Deus. E o pecado, sendo algo terrível, nos afasta de Deus. E o pecado, ele precisa ser castigado. E qual que é o castigo do pecado? A morte é o castigo do pecado. Estar separado de Deus é o castigo do pecado. E olha só, um coração assim é terrível, porque ele vai estar longe do Senhor. Mas a Bíblia ainda vai dizer que todos nós nascemos com um coração assim, que você e eu somos pecadores e que nós temos essa natureza pecadora. Olha só, quem ensinou você a ser desobediente? Quem ensinou você a desobedecer o seu pai e a sua mãe? Ninguém, né? Você aprendeu isso sozinho. É a sua natureza. Ai, tia, mas essa história tá ficando triste. Não, porque Deus ama tanto você que Ele teve um plano maravilhoso. Ele teve um plano perfeito chamado Jesus. Ele enviou o seu Filho amado, Jesus, que nunca pensou, nunca falou, nunca viu, nunca sentiu nada que desagradasse a Deus. Jesus, Ele é o Filho perfeito de Deus. E Ele deixou que homens maus o pecassem, colocasse uma coroa de espinhos sobre eles, pregasse suas mãos em um madeiro e lá na cruz Ele derramou todo o sangue dele, porque o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. E lá na cruz Ele se entregou porque Ele amava muito, porque Ele ama muito eu e você. Mas Jesus ficou morto? De maneira nenhuma. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele subiu e Ele está lá no céu. Um lugar maravilhoso, preparado para mim e para você. E Ele fez uma promessa de estar preparando um lugar para nós ali. Que todos aqueles que crescem em Jesus e o recebessem em seu coração, iriam morar com Ele lá no céu. Mas Amã não sabia disso. O seu coração estava cheio de pecado. E ele então arquitetou um plano terrível para que pudessem matar todos os judeus. E ele fez isso. Conversou com o rei de uma maneira que o rei fizesse um decreto. E em tal dia do mês, todos os judeus iam ser mortos. Isso entristeceu demais o coração de Mardoqueu. Isso deixou o Mardoqueu aflito. Então Mardoqueu começou a orar e jejuar. E ele não sabia o que você é. E ele pensou: se a rainha Esther entrar na presença do rei, com certeza ela vai poder interceder por nós. Então Mardoqueu mandou um recado para a rainha. Falou para a rainha Esther: rainha, fale com o rei, converse com ele, porque senão nós iremos morrer. Mas sabe o que aconteceu? A rainha Esther teve medo, porque ninguém podia entrar na presença do rei se ele não estendesse o seu cetro. Então nem mesmo ela poderia fazer alguma coisa pelo povo. E aí eles ficaram temerosos, eles ficaram tristes. Mas aí Mardoqueu falou assim: olha, você precisa ir. Aí o Mardoqueu deu um conselho para a rainha Esther. E a rainha Esther falou assim: então orem por mim, jejuem por mim, porque eu vou tentar falar com o rei. Ali mesmo diante daquela situação difícil, mesmo com medo, o coração da rainha Esther estava cheio de fé e ela foi obediente àquele conselho. Assim como Deus deseja que o seu coração esteja cheio de fé e seja um coração obediente, porque isso vai agradar ao Senhor. Como a tia já falou, nós estamos passando por uma situação tão difícil de novo na quarentena. Talvez você aí dentro da sua casa, sem poder sair, esteja vendo os seus pais preocupados ou vendo alguém preocupado com tantas notícias ruins, mas tenha fé e seja obediente aos bons conselhos, porque Deus está cuidando de tudo, tudo está no controle de Deus, e Deus deseja que o seu coração seja um coração que tenha fé e seja obediente, porque isso vai agradar a Ele e Ele com certeza nos recompensará. Assim como o nosso Deus, Ele foi fiel e recompensou a Esther. Porque mesmo diante do seu medo, Esther foi e aconteceu que o rei estendeu para Esther o seu cajado, o seu cetro. E aí a rainha Esther, diante do rei, fez um pedido e o convidou para um banquete. Você já achou que Esther já ia pedir pelo rei para poder atender ao pedido do povo judeu? De jeito nenhum. Ela convidou o rei para um banquete e também convidou Hamã. Hamã ficou muito orgulhoso. Hamã estava muito feliz,
porque ele já estava com tudo preparado, uma forca para matar os judeus, e ele tinha sido convidado pela própria rainha para poder ir fazer parte de um banquete com ela e com o rei. Ele estava todo orgulhoso, ele estava feliz, porque no dia seguinte do convite, todos os judeus iriam morrer. E certamente ele tinha certeza que o Mardoqueu também iria morrer. Mas aconteceu que naquela noite o rei perdeu o sono. O rei não conseguiu dormir. E aí ele mandou chamar um dos seus conselheiros e pediu para ler um livro que registra todos os fatos que aconteceram no reino. E quando ele estava lendo, ele descobriu que a sua vida foi salva por um judeu. Que judeu será que foi esse? Ele descobriu que graças a esse judeu, ele descobriu uma traição no seu reinado e graças a isso, ele estava vivo. Então, o rei mandou chamar Hamã e falou assim: Hamã, o que eu devo fazer para um homem cuja vida do rei salvou? Aí Hamã ficou todo orgulhoso. Hamã falou assim: com certeza sou eu. Eu sou este homem. Ah, rei, sabe o que ele pensou? Como eu sou esse homem, eu já sei o que eu quero. Rei, ele deu o seguinte conselho para o rei: coloque as suas roupas reais nessa pessoa. Coloque a sua coroa. Pegue o seu melhor cavalo, o cavalo que o Senhor montaria. Coloque esta pessoa sobre este cavalo. Passeie com ela pela cidade, com um homem na frente, gritando: este homem fez algo que o rei se agradou. Este é um homem de quem o rei se agrada. Aí o rei falou: pois bem, faça tudo isso para Mardoqueu. Naamã não acreditou que ele estava falando do Mardoqueu. E aí o próprio Hamã teve que ir na frente do cavalo, com o Mardoqueu em cima do cavalo, gritando que este homem é alguém que o rei se agradava. Mardoqueu ficou muito feliz. Mardoqueu ficou singelamente alegre por tal feito, por ter sido reconhecido. E Hamã, com certeza, ficou muito bravo. Mas você acha que a história acabou aí? A história não acabou aí. Lembra que ainda tinha um banquete? Lá naquele banquete, a rainha Esther convidou o rei e Hamã e contou para o rei toda a trama de Hamã contra os judeus. E aí, certamente, o rei ficou furioso, porque ele tinha acabado de descobrir que Mardoqueu tinha salvado. Como ele poderia então mandar matar? Sabe o que o rei decretou? O rei decretou que Hamã morresse enforcado pela mesma forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Olha só como terminou tragicamente a vida de Hamã. Mas para Mardoqueu e Esther, todo o povo judeu, eles tiveram um livramento graças aos bons conselhos que Mardoqueu tinha para Esther. Olha, lembre-se, criança, que você precisa ter o seu coração, cheio de fé e obediente a Deus. Se você já tem Jesus no seu coração, escute os bons conselhos, escute os conselhos dos seus pais, da sua tia, do seu pastor, porque certamente Deus se agradará de você. Mas saiba, criança, que você que já tem Jesus no seu coração, você também tem bons conselhos para dar para as pessoas que ainda não conhecem a Deus. E se você, criança, não tem Jesus no seu coração, não fique triste, não tem problema. Você pode receber Jesus no seu coração agora. Você acabou de ouvir aqui na história, enquanto a tia estava contando, que o pecado, ele é algo terrível. É algo que nos afasta da presença de Deus. Mas que Deus, por amor a você, mandou o seu filho morrer na cruz, para que pudesse limpar o seu coração de todo pecado e que um dia você possa morar com ele no céu. Você pode receber Jesus no seu coração aí, na sua casa. Feche os seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, entre no meu coração e escreva o meu nome no livro da vida, porque sei que só o Senhor pode me salvar. E assim você também vai ter Jesus no seu coração, você também vai ser salva. E olha, vocês têm um desafio. Mas antes de eu falar o desafio, vamos lembrar lá do que a gente aprendeu hoje?
A gente aprendeu que as pessoas que seguem os bons conselhos, elas se dão bem. A gente aprendeu que um coração cheio de fé e obediente agrade a Deus. E vocês agora têm um desafio. Quer o mesmo? Isso mesmo. Vocês têm que mandar pra mim o versículo decorado. Manda um vídeo, um áudio de vocês falando o versículo sem olhar em nada. Como vocês são crentes, eu vou acreditar que vocês não estão mentindo pra mim. E o segundo desafio pra vocês é o seguinte. Primeiro vocês vão fazer a atividade da revista. A página 21 e a página 22. Isso mesmo. Na página 21 você vai pintar o desenho que tem lá e na página 22 você vai fazer as atividades e vai mandar pra mim lá no grupo do Soldadinho de Cristo ou mandar no WhatsApp particular da tia, não tem problema. Tia, mas eu não tenho a revista. Fica tranquilo que não tem problema. Sabe o que vocês vão fazer pra mim? Todo mundo, quem puder, vai fazer pra mim um lindo cartão com um conselho. Faz um cartão, pode ser no formato de um coração, pode ser quadradinho. Faz um belo desenho da história de hoje. Faz um belo desenho, dê o seu melhor, da parte que você mais gostou e escreva um bilhetinho lá. Tia, mas eu não sei escrever. Pede pro papai ou pra mamãe te ajudar. Mas se mesmo assim eles não escreverem, deixe só o seu desenho lá nesse cartão e entregue pra alguém. E ainda assim, antes de você entregar, você vai tirar uma foto e mandar pra tia. Beleza? Combinado? Que lindo! Eu amei estar aqui preparando essa aula para vocês. Eu vou aguardar ansiosamente pelas atividades de vocês e eu espero que em breve a gente possa se reencontrar. Um abraço, um amasso, um beijo e um queijo para vocês. Tchau, gente linda!